Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre o crime de estupro, agora com a parte 2, em que eu vou tratar das majorantes relacionadas ao crime de estupro, também da questão da ação penal e, além disso, ainda do segredo de justiça, né? Então, o artigo 213, nas suas combinações aí com 225, com 226, com o 234A e com o 234B do Código Penal. Então eu falo primeiro sobre a questão das majorantes, aquelas circunstâncias de aumento, aquelas causas de aumento de pena que na terceira fase da dosimetria vão produzir um acréscimo esse que é expressado pelo legislador em forma de fração. E do que se observa nessa questão da majoração, existe uma certa complexidade, porque o Código Penal ele foi aos poucos sendo remendado, sendo alterado, e isso foi gerando ali um certo nível de complexidade na compreensão de como essas majorantes não são só do crime de estupro, são dos crimes contra a liberdade sexual e até algumas contra a dignidade sexual de todo o título, como que elas geram os seus efeitos, mas eu quero aqui pontuar exatamente como isso é trabalhado em relação ao crime de estupro, tá? Do artigo 213. Então, se nós pegarmos o artigo 226 na sua redação atual e o artigo 234A, nós vamos ter a seguinte configuração das formas de majoração do crime de estupro. Teremos, primeiramente, anunciando 3 graus de majoração. E o primeiro grau, a forma majorada em primeiro grau, é a que nós vamos encontrar no artigo 226, inciso 2, que acarreta a majoração de metade da pena. Tá? Eu até aqui quero abrir um parênteses para dizer que hoje, embora ainda esteja vigente para outros crimes, o inciso 1 do artigo 226 ele não se aplica ao crime de estupro, que é a hipótese da majoração em face do concurso de agentes, porque hoje, depois do advento da Lei 13.718 de 2018, o concurso de agentes no crime de estupro gera a majorante do estupro coletivo, que está prevista lá na letra A do inciso 4. Então, para o estupro, não se aplica mais a majoração do inciso 1, do concurso de agentes do inciso 1. Quando ocorrer o concurso de agentes, será a majoração do inciso 4, que é outra, que é de outro grau. Tá? Então, como majorante de primeiro grau, nós vamos ter as hipóteses do inciso 2 do artigo 226, que gera, como eu disse, majoração de metade da pena, se o autor do crime for ascendente, aí vamos colocar pai, mãe, avô, avó, etc., da vítima, né? Ascendente da vítima, padrasto da vítima, que é a pessoa, é o homem que casa com a mãe da vítima, né? Sem ser pai da vítima, a madrasta, que é a mulher que casa com o pai da vítima sem ser mãe da vítima, se for tio, irmão, cônjuge ou companheiro. Veja-se aqui que o cônjuge ou o companheiro, que durante muito tempo, especialmente o cônjuge, se discutiu na doutrina e na jurisprudência se poderia ou não ser autor do crime de estupro, é uma questão que perdurou muito tempo em termos de discussão na doutrina e na jurisprudência. Hoje ela está consolidada como sim, como pode o cônjuge ser autor do crime de estupro contra a pessoa com a qual é casada, desde que ameace fisicamente ou através de grave ameaça, né? Desde que se imponha fisicamente ou através de grave ameaça
em relação à vítima, em relação à esposa, ou até em relação ao esposo, numa hipótese mais rara. Então, hoje é plenamente possível, o entendimento é nesse sentido, e a lei hoje dá margem a que isso seja interpretado assim, inclusive quando ela majora em primeiro grau o estupro praticado do cônjuge contra o outro cônjuge, ou do companheiro, no caso da união estável, do companheiro contra a companheira e vice-versa. Então, hipóteses de majoração também cônjuge e companheiro como autores do crime, tutor, que é a pessoa responsável por um menor órfão ou que os pais tenham sido destituídos do poder familiar, o curador, que é o responsável legal por pessoa incapaz quando ela for maior, quando ela tiver alguma deficiência que a impeça, apesar da idade, da maioridade, de realizar os atos da vida civil. Quando for preceptor, para quem não está familiarizado com a palavra, significa um educador, um instrutor da vítima, né? Uma pessoa responsável por sua, não o pai ou a mãe, mas uma pessoa estranha, responsável por sua educação ou por sua instrução. Quando o autor também for empregador, pessoa a qual a vítima está relacionada em termos de subordinação por uma relação de emprego, ou, e aí abrindo-se a possibilidade de interpretação analógica, qualquer outra forma de autoridade que o estuprador exerça sobre a vítima. Então, em todas estas hipóteses, nós teremos majoração de primeiro grau. Repito, quando o agente for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador ou por qualquer forma exerça autoridade sobre a vítima. Neste caso, então, nos termos do inciso 2 do artigo 226, o estupro terá uma majoração na terceira fase da dosimetria de metade da pena. Como majorantes de segundo grau, nós vamos ter as hipóteses em que a majoração vai de 1/3 até 2/3. Eu costumo definir o grau da majoração a partir do acréscimo que vai tendo, progressivo, né? Considerando-se da menor fração para a maior fração. Então, a menor fração de primeiro grau, a maior de grau mais elevado e assim por diante. E quando há uma margem de fração de tanto a tanto, sempre tomando em consideração a maior fração possível. Então, neste caso aqui, no primeiro grau, nós tínhamos majoração de 1/2. Aqui nós vamos ter majoração de 1/3 a 2/3. Então, tomando em conta a maior majoração de 2/3, nesse caso, então, nós teremos várias possibilidades de majoração. A primeira, ou as duas primeiras delas, estão no inciso 4 do artigo 226. Na letra A, na linha A do inciso 4, quando o estupro ele é praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, que é chamado pelo legislador de estupro coletivo. Então, quando ocorre o estupro coletivo, com a concorrência de duas ou mais pessoas, então nós temos ali a primeira hipótese de majoração de segundo grau, mais 1/3 a 2/3. Sempre lembrando que para a doutrina e para boa parte da doutrina e da jurisprudência, quando o concurso de agentes atua como qualificador, ou como neste caso, como majorante do crime, tem-se entendido que é sempre necessário essa coautoria, essa concursalidade de agentes ocorrer na execução material do delito, porque é dessa forma que a execução ela é facilitada, né? Se eu tiver, por exemplo, apenas um autor intelectual que fica longe da cena do crime e em nada contribui para a facilitação, aí nestas hipóteses de apenas autoria intelectual como forma de concorrência de agentes, neste caso, como forma de concurso de agentes, neste caso, então, nós não teríamos aí a majorante. Então, segundo
é uma parte bem grande da doutrina e da jurisprudência que diz, olha, para que o concurso de agentes qualifique ou majore o crime conforme o caso, é preciso que essa concursalidade se dê na execução material do delito, porque é isso que facilita a prática do crime. Então, só lembrando isso, então, o concurso de agentes nestas circunstâncias, estupro coletivo, 1/3 a 2/3. A segunda majorante de segundo grau, prevista na linha B do artigo 226, inciso 4, é quando nós temos o chamado estupro corretivo. Na linha A, nós temos o estupro coletivo. Na linha B, nós temos o estupro corretivo, que é quando a gente pratica o estupro para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Ou seja, a ideia do legislador aqui é quando o estupro é utilizado porque o agente ele discorda do comportamento social ou sexual da vítima e estupra daí, na expectativa de corrigir esse comportamento sexual, né? De buscar que ela tenha uma adesão à forma como ele, estuprador, entende a questão como correta, na visão do estuprador, como correta a forma de exercício da sexualidade. Então, não é uma coisa tão fácil de ocorrer, quem sabe, na prática, mas o legislador ele ouve por bem entender, então, que quando o propósito do estupro tem esse caráter corretivo de objurgar o comportamento social, o comportamento sexual da vítima, de forma a tentar, através de uma atitude, por incrível que pareça, é meio contraditório, mas através de uma atitude violenta como é o estupro, corrigir o comportamento sexual da vítima, né? O estupro funcionaria quase como uma espécie de censura ao comportamento sexual da vítima. Então, nesse estupro corretivo, nós temos aí também uma majorante de segundo grau, 226, inciso 4, a linha B, acarretando mais 1/3 a 2/3 de pena. Tá? Depois nós vamos ter também, com a mesma margem de majoração, lá no 234A, inciso 4 do Código Penal, como majorante ainda de segundo grau, de 1/3 a 2/3, quando o estupro traz como resultado a transmissão de uma doença sexualmente transmissível que o agente, que o estuprador, sabe ou deveria saber ser portador. Então, se o agente estuprador ele é portador de uma doença sexualmente transmissível, pode ser uma doença venérea, mas pode ser também uma doença não venérea, desde que seja sexualmente transmissível, como, por exemplo, o exemplo mais comum, o HIV, AIDS, né? Então, se o agente transmite à vítima no ato de estupro, essa doença sexualmente transmissível que ele sabe, ou que pelo menos ele deveria saber que é portador, então ele vai também ter uma majoração de pena de 1/3 a 2/3. Uma outra ainda majorante de segundo grau são 5 ao todo, né? Uma outra majorante de segundo grau é quando o estupro é praticado contra a pessoa idosa. Então, a pessoa idosa, nos termos do artigo 1º da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, a pessoa idosa é a pessoa com idade acima de 60 anos ou mais. Então, se a vítima tiver 60 anos ou mais, portanto, se for idosa, nos termos do artigo 1º da Lei 10.741, então, temos aí uma previsão de majoração no inciso 4 do artigo 234A, também elevando a pena de 1/3 a 2/3. Então, essa é a quarta majorante de segundo grau. E, por fim, se o estupro, também no mesmo inciso 4 do artigo 234A,
se o estupro for cometido contra uma vítima que possua alguma espécie, algum tipo de violência física ou mental. Mas aí tem um detalhe muito importante. Se a vítima tem alguma deficiência física ou mental, mas que não seja uma deficiência física ou mental que a incapacite completamente de resistir. Tá? Então tem que ser uma deficiência física ou mental de não incapacitação completa de resistência. Por quê? Porque se houver uma deficiência física ou mental que incapacite completamente a vítima de resistir, daí nós já não teremos o estupro com a majorante do 234A do inciso 4. O que nós teremos é o estupro de vulnerável do artigo 217A, porque daí esta incapacidade de resistência ela vai entrar no parágrafo 1º do 217A, colocando essa vítima na condição de vulnerável. Então nós temos que ter bastante atenção a esse detalhe. O fato de a vítima ser física ou mentalmente deficiente pode gerar dois tipos de consequências. Um entre dois tipos. Ou será majorante do estupro, como eu disse, majorante de segundo grau do estupro, 234A, inciso 4, quando for uma doença mental ou uma doença física, uma incapacidade física apenas relativa, não absoluta, para fins de resistência. Porque se for uma incapacidade mental ou física absoluta para fins de resistência, o que nós teremos daí é o estupro de vulnerável, com base no 217A, parágrafo 1º. Tá? Então, estas 5 são as hipóteses de majoração de segundo grau. Nós tivemos a de primeiro grau com metade da pena, quando o autor do crime é uma daquelas pessoas mencionadas no inciso 2 do 226. De segundo grau, de 1/3 a 2/3, no estupro coletivo, no estupro corretivo, no estupro com resultado transmissão de DST, no estupro contra a pessoa idosa e no estupro contra a pessoa com deficiência, mas deficiência física ou mental apenas relativa, que torne apenas relativa a sua capacidade de resistência. Senão, se for absoluta, estaríamos, como eu disse antes, no crime de estupro de vulnerável. E ainda temos uma forma majorada de terceiro grau, que envolve uma majoração de 1/2 a 2/3. Neste caso, a majoração máxima é igual à de segundo grau, mas a majoração mínima é maior. Então, por isso que eu classifico aqui como majorante de terceiro grau, não pela majoração máxima de 2/3, mas daí pela majoração mínima, que na de segundo grau é 1/3 e aqui na de terceiro grau é metade da pena. Então, teremos majoração de 1/2 a 2/3 se do estupro resultar gravidez na vítima, se a vítima ficar grávida em função do estupro sofrido. Tá? Isso está previsto no artigo 234A, inciso 3. Tá? A gravidez como resultado de crime sexual, e daí no caso do estupro especificamente que nós estamos tratando, então gera majoração de mais 1/2 a 2/3 de pena. Com relação à ação penal, que é outro tópico deste nosso segundo vídeo, a ação penal atualmente, depois, com o advento da Lei 13.718 de 2018, ela se tornou pública incondicionada em todos os casos. Tá? Na verdade, a título de esclarecimento, assim, para conhecimento de todos, até a Lei 13.718, se nós pegássemos a redação do artigo 225 e a isso agregássemos a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos a seguinte configuração, até a Lei 7.718, em 2018. De lá para cá, sempre pública incondicionada. Mas até então,
A regra era a ação penal privada em crime de estupro. O 225 previa isso. Ela seria, no entanto, pública condicionada se a vítima ou se seus pais não tivessem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Daí ela se tornaria pública condicionada, teria fazendo a representação e declarando o estado de insuficiência financeira para fins de arcar com as custas processuais, então o Ministério Público poderia denunciar. E ela seria pública incondicionada nos crimes cometidos com abuso de poder familiar, abuso de poder familiar, por pai ou por mãe, ou por padrasto, ou por tutor ou curador. Então, nestes casos, e além também das hipóteses de crimes cometidos com violência real, quando tivesse uma agressão física efetiva. Né? Essa questão da violência real estava prevista como pública incondicionada pela súmula 608 do Supremo. Então, antes, nós tínhamos a variação, antes da Lei 13.718, de 2018, nós tínhamos a variação, conforme o caso, entre as três possibilidades de ação penal: privada, pública condicionada ou pública incondicionada, nestas circunstâncias que eu acabo de mencionar. Né? Mas da Lei 13.718 para cá, que mudou a redação do artigo 225 do Código Penal, passou sempre, em todos os casos, o estupro a ter ação penal pública incondicionada. Ou seja, havendo justa causa, prova do crime e indícios suficientes da autoria, é o que basta para o Ministério Público oferecer a ação penal. E, por fim, uma última observação sobre o crime de estupro. Aliás, isso ocorre em relação a todos os crimes contra a dignidade sexual. Regra do artigo 234b do Código Penal, o processo de crime, processo relativo a crime de estupro e em relação a todos os crimes contra a dignidade sexual, corre sempre em segredo de justiça. Tá? É uma regra estabelecida para todos os crimes contra a dignidade sexual, 234b do Código Penal, e aí abrange também o crime de estupro do artigo 213 e todas as suas combinações, seja com o 226, seja com o 234A. Certo, meus caros? Estas são as principais anotações nesta segunda parte relativa aos crimes de estupro. Até o próximo vídeo.